A Epístola aos Colossenses, São Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículos 12 e 17. Irmãos, como eleitos de Deus, santos e diletos, revestivos de entranhada misericórdia, de benignidade, humildade, modéstia e paciência, suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, se um tiver motivo de queixa contra o outro. Como o Senhor vos perdoou, assim também fazei vós. Acima de tudo isto, tende caridade, que é o vínculo da perfeição, e triunfe em vossos corações a paz de Jesus Cristo, para a qual também fostes chamados, como sendo um só corpo, e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós com abundância, com toda a sabedoria, instruí-vos e exortai-vos uns aos outros. Cantai a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. Tudo quanto fizerdes por palavra ou por obra, seja tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, rendendo a graças a Deus, Pai, por Jesus Cristo, nosso Senhor. O Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos 24 e 30. Naquele tempo disse Jesus esta parábola: o reino de Deus é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo. Enquanto, porém, os homens dormiam, veio o seu inimigo, semeou o joio entre o trigo e retirou-se. Quando a erva cresceu e deu fruto, apareceu também o joio. Então os criados do pai de família foram ter com ele e lhe disseram: Senhor, porventura não semeaste boa semente em seu campo? De onde vem, pois, o joio? Respondeu-lhe ele: algum homem inimigo fez isto. Perguntaram-lhe os servos: queres que vamos arrancá-lo? Não, respondeu ele, para que não suceda que, tirando o joio, arranqueis juntamente com ele o trigo. Deixai crescer um e outro até a ceifa, e no tempo da ceifa direi aos segadores: colhei primeiro o joio, atai-o em feixe para o queimar. O trigo, porém, recolhei em meu celeiro. Podem sentar-se. Este é o quinto domingo depois da Epifania. Eu gostaria gostaria de começar a nossa reflexão lembrando aqui lembrando a todos, claro, todos devem saber dessas práticas, mas é sempre bom lembrar para a instrução do público, a instrução dos fiéis em geral. As atitudes dos fiéis perante o sacrifício da Santa Missa. A missa não é um ato de devoção privada, mas um ato de culto oficial da Igreja, onde os fiéis vêm se associar ao sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, soberano Padre, soberano sacerdote, oferecendo em vítima a seu Pai por expiação dos nossos pecados. A missa é a oração classificada como oração pública, culto oficial da Igreja, da Santa Igreja. Para testemunhar sua unidade na fé e o culto dos fiéis, os fiéis seguem as mesmas regras nas suas atitudes, enquanto estão durante o sacrifício da missa. Lembrando que existe o culto, quando a gente fala da virtude da religião, existe o culto público e privado. Existe também a devoção interna e externa. Quando eu falo assim de devoção interna e externa, é quando a gente demonstra por meios materiais, por gestos, aquilo que a nossa oração.
Se eu estou dentro de um ônibus, né, cheio de pessoas, e eu quero rezar, eu fico ali sentado e estou rezando, praticando oração mental, né? Posso rezar Ave Maria, o Pai Nosso, mas não demonstro por atos, né? Não fico ali ajoelhado no ônibus. Diferente a no momento da Santa Missa é diferente. Há agora o culto externo, a obrigação do culto externo, em que a gente vai demonstrar, diferentemente daquele momento em que nós estávamos dentro do ônibus, por atos físicos, pelos movimentos do corpo, aquilo que nós estamos praticando. Então, quando fazemos o sinal da cruz, quando ajoelhamos, quando o padre asperge a água benta, né, e os fiéis fazem o sinal da cruz, quando pegamos o missal e acompanhamos as orações, esse é o culto externo. Então, no momento que o padre entra, os fiéis ficam de pé. Em seguida de joelhos, enquanto toda a missa, em seguida de joelhos, os fiéis acompanham o salmo e o de Camé, que é o salmo em que a gente é a primeira oração da missa ali, o salmo 42. Os fiéis estão de joelhos. Nas leituras, os fiéis podem ficar sentados, podem se sentar. Lembrando que durante o confítel, os fiéis inclinam, né, a cabeça, inclinam o tórax para rezar o confítel. O texto o texto nós rezamos em latim, mas facilmente qualquer um pode acompanhar no missal. Não tem, acho que atualmente ninguém tem mais essa dificuldade. Os que não possuem missal para poder acompanhar podem, na entrada da igreja, sempre ficam ali alguns cadernos com as orações fixas da Santa Missa. E ali, se não entendem em latim, podem ler em português, porque sempre eles trazem, sempre são folhetos bilíngues. No Glória in Excelsis Deo, os fiéis ficam de pé. E nas orações também, na primeira oração chamada na primeira oração da missa, os fiéis também ficam de pé. Na leitura podem se sentar e no Evangelho ficam de pé, porque é a palavra de Nosso Senhor. Depois segue-se, no caso do domingo, a instrução. Os fiéis devem ouvir, devem se sentar e ouvir confortavelmente. Sendo que, nesse momento, o padre fala na língua vernácula, na língua local. Durante o ofertório, os fiéis, terminado a instrução, o padre vai iniciar o credo, que são ali o resumo das verdades da fé, feita pelos apóstolos, ou, no caso da igreja, no caso da Santa Missa, o do Concílio Niceno-Constantinopolitano. Terminado o credo, o padre faz umas orações, os fiéis podem se sentar, é hora do ofertório. Terminado o ofertório, o padre vai dizer, Orator fratres. Então os fiéis deverão ficar de pé novamente. E ouvir as orações de pé, e depois do prefácio começa o cânon da missa, em que a missa é propriamente dita, em que ocorre ali o milagre da transubstanciação, a mudança do pão no corpo de Nosso Senhor e o vinho no sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse momento, os fiéis, durante todo o cânon, os fiéis permanecem de joelhos.
Concluído o cânon, o padre comunga, os fiéis deverão comungar também. Devem acompanhar a ordem da fila, né? Entrando pelos centros, saindo pelos lados. Comungam na mesa da comunhão, colocam esse pano chamado a toalha da mesa da comunhão, para dar segurança, para que se em algum momento, por algum acidente, né, ocorrer que a hóstia caia da patena, porque o padre, o padre vai acompanhado com o seu ministro, e ele tem nas mãos ali a patena, que coloca debaixo do queixo do fiel, para que a hóstia, ao cair, caia na patena, se acontecer. E uma segunda proteção é a toalha, então devem colocar a toalha protegendo ali o queixo. E pensando nisso, a toalha não é meramente um adorno, se bem que os fiéis gostam de adorná-la, tudo isso é muito bom, mas ela tem uma função prática de ser uma segunda camada de proteção. Se por um acaso a Santa Hóstia cair da patena ainda, então tem a toalha para que o corpo de Nosso Senhor não vá ao chão. Então, devem colocar a toalha ali, protegendo o queixo, pensando nessa, sabendo que ela tem essa função. Ao terminar a comunhão, cada fiel retorna para o seu local. E vai fazer o quê? Vai ficar sentado? Não, ele vai ficar ajoelhado. Por quê? Porque é a hora da ação de graças. A hora em que os grandes santos aproveitavam para estar em colóquio com Nosso Senhor, em união com Deus. Ali a gente reza, pede a Nosso Senhor as graças que a gente precisa, a gente pede perdão das nossas faltas, nossos pecados, agradece a Nosso Senhor a graça da comunhão e mantém com Nosso Senhor ali uma união espiritual. Então é aproveitar aquele momento. A gente vai sentar? Não, a gente vai ficar ajoelhado. Ao terminar a comunhão, o fiel retorna para o seu local e fica de joelhos em oração. Até aproveito o ensejo, porque já vi essa situação algumas vezes em que o fiel volta para o seu local e se senta ali e fica tranquilo ali, sentado confortavelmente. Não é hora de sentar, não. Depois da comunhão, o padre dá a comunhão aos fiéis e vai purificar os vasos sagrados. Né? Os fiéis ainda permanecem de joelhos. Terminada a purificação dos vasos sagrados, o padre agora vai rezar as últimas orações, concluindo a Santa Missa. Ele vai dar a bênção e depois da bênção ele vai rezar o último evangelho, o evangelho de São João, que é o primeiro capítulo de São João. Nesse momento os fiéis devem ficar de pé. Terminado o último evangelho, o padre reza as orações leoninas e os fiéis voltam a ficar de joelhos. Essa é a prática como os fiéis devem se comportar durante o santo sacrifício da missa. É evidentemente que as pessoas de idade, as pessoas que possuem comorbidades, lógico, né? Claro, que elas, se não conseguem acompanhar essas práticas, elas estão dispensadas e podem até sentar-se por motivo de saúde. Os demais deverão seguir essa orientação da igreja. Padre, eu não sabia. Não tem problema nenhum, ninguém nasceu sabendo, né? Mas agora sabe, certo? E o padre fala isso para poder
para intimidar as pessoas. Não, não é isso, não é para instruir, né? A obrigação do padre é instruir mesmo. Esse momento da Santa Missa é para isso, é a instrução dos fiéis. Então, o nosso esforço por participar de maneira digna, ou melhor, o menos indignamente do Santo Sacrifício, lembrando que a missa é um sacrifício. Muitos de nós aqui estávamos na Igreja Nova, muitos dos nossos aqui, e aprendeu lá que a missa é o banquete, é a ceia do Senhor. E no banquete, quem está fazendo uma ceia, numa cerimônia de festa, né, vai ficar sentado, vai sorrir, vai bater palmas, né? Mas a Santa Missa mesmo não é uma festa. A Santa Missa não é o banquete. A Santa Missa é o sacrifício da cruz. Entendem? E cada um de nós vai participar também com sacrifício. Muitos vieram de longe. Sacrifício. Ficar todo tempo assim de joelhos é sacrifício. Entendem? É isso que é a Santa Missa. Os fiéis devem participar da Santa Missa com esse espírito. E o que não for isso, o que for diferente disso, vem do maligno. Não é a doutrina que Nosso Senhor deixou. Não é. Não é a doutrina que recebemos dos apóstolos. Não é, não pode ser. Aproveito para lembrar a todos que celebram essa Santa Missa pela alma de Monsenhor Williamson, que faleceu há poucos dias, pedindo a Nossa Senhora que fique ao lado dele, que a Nossa Senhora o receba no paraíso. É uma maneira de agradecer a esse homem de Deus que não foi omisso, não foi traidor como outros, foi fiel à Santa Igreja, fiel a Monsenhor Lefebvre. A leitura, a oração, faço questão de ler em português. Nós vos suplicamos, Senhor, guardeis continuamente a vossa família com paternal bondade, para que, esperançada somente em vossa graça celeste, seja sempre fortalecida com a vossa proteção. A oração da família, ele fala aqui da família católica. Belíssima oração. Peço que todos, antes de encerrar o dia, releiam essa oração tão bela, tão forte. Na epístola, São Paulo fala da benignidade, revestivos de misericórdia, de benignidade, humildade, modéstia, paciência, suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, se um tiver motivo de queixa contra o outro. É a caridade, o espírito de caridade que o apóstolo lembra, e que muitas vezes a gente falha nisso. Nas nossas relações de trabalho, nas nossas relações em família, muitas vezes guardamos aquela coisa que chama de mágoa, né? Por não querer perdoar o outro. Isso não é católico, isso não é o ensinamento de Nosso Senhor. Quem guarda mágoa, guarda lixo dentro de casa. Essa que é a verdade. E muitas vezes, nas famílias, no ambiente de trabalho, são mágoas que não têm fim.
do tamanho do orgulho do que está magoado. Eu conheci uma família que dois parentes, né, que se desentenderam, ficaram 2 anos morando na mesma casa sem se falar. Como é que a pessoa consegue fazer isso? Eu não sei. É o tamanho do orgulho. É só isso. Não tem outra explicação. Eu tinha 2 alunas que tinham uma mágoa velha, né? E então eu chamei elas na sala de aula e falei, gente, vocês vão resolver essa mágoa agora aqui. E a gente mandei uma apertar a mão da outra e finalmente acabou aquela mágoa toda, se abraçaram. Mas o que era no final é uma bobagem, né? Mas que para o orgulhoso é enorme. Não, porque ela me ofendeu, ela falou contra mim, ela me humilhou. Nosso Senhor na cruz tinha muito mais motivos, né, de ficar magoado. No Evangelho São Mateus fala São Mateus fala do joio que o inimigo lançou ali na plantação boa do trigo. Lembrando que realmente, quem pesquisar pode ver que realmente o joio e o trigo um pouco se confunde, né? Mas quando você pega as sementes e machuca, destrói nas mãos, você percebe que um tem massa dentro, né? Tem material, e o outro não tem nada, é só a palha, né? Inclusive, alguns relatos de doenças, né? Quem consome o joio, né? Tem essa questão também. Ele pode envenenar quem consumir, né? Tem essa parte também. Mas aí São Mateus fala da semente ruim que o inimigo lança no meio dos bons. Resumindo, é isso. A semente ruim que o inimigo lança no meio dos bons. Em toda parte em que os fiéis querem progredir na virtude, o demônio não vai descansar, ele vai colocar a maldade. Pode observar que muitas vezes, quando a gente vem para a Santa Missa no domingo, né, é com tanta dificuldade, e não tem dinheiro para combustível, e não tem, é um problema que aconteceu, e não conseguiu, foi dormir tarde por causa de uma dificuldade qualquer, e não conseguiu acordar no horário. Enfim, o demônio não para. O demônio não desiste. O demônio tem um fôlego, porque o trabalho dele é somente esse. Ele não come, não dorme, ele não faz nada a não ser preparar armadilhas para os filhos de Deus. Venceremos com a oração. A oração é a vigilância. Não posso deixar de registrar aqui o dia 11 de fevereiro próximo, aniversário das aparições de Nossa Senhora na Gruta de Massabielle. Vou tentar resumir aqui um pouquinho dessa história, dessa belíssima história. A Nossa Santa, que é o centro dessa história, Nossa Senhora, que é o centro da história, mas Santa Bernadette, que é a sua escolhida, nascida em 7 de janeiro de 1844 e morre em 16 de 4 de 1879, em Nevers. Nasce em Lourdes, num moinho. Hoje as mães se queixam, né,
da gravidez, da dificuldade, mas no passado a gravidez era muito mais difícil, muito mais. E não impediu que as mães tivessem famílias numerosas. Ela é batizada 2 dias depois e o padre, a madrinha dela e os pais combinam escolher e colocaram nela o nome de Bernard Marie. Só que o padre a batizou com o nome de Marie Bernard. Na sacristia depois, a madrinha veio reclamar para dizer, mas a gente escolheu Bernard Marie. Ele não se importou e registrou como Marie Bernard. Iluminação de Nosso Senhor, né? Uma inspiração divina para aquela que ia ver a Santíssima Virgem. Filha de François Subiru e Louise Castelrot. Vivia uma vida bem pobre por uma série de circunstâncias que eu vou tentar resumir. O que acontecia com eles? Os donos desse moinho de Boli, o dono morreu prematuramente, com 40 anos, 41 anos, e deixou a esposa numa situação bem aflitiva, né? Ela não conseguia administrar aquele moinho e tinha 4 filhas. Aparece esse rapaz, o François Subiru, interessado no casamento com uma das suas filhas, que é a Louise Castelrot. Com esse casamento, ele passa a administrar o moinho. Só que eles não se dão muito bem, porque a sogra precisou se mudar. Ela tinha casado as outras filhas e precisava se mudar, queria uma vida mais tranquila, e ela que administrava o moinho, e era uma boa gestora. Com a saída dela, o novo casal não acertou administrar bem. E o que dizem deles é que eles faziam muitas e muitas e muitas doações, alguém comprava moinho, eles não sabiam nem ler nem escrever, e então não tinha como anotar cada pessoa que comprou, o que comprou, se pagou ou não, e nessa situação aí, além das doações que eles faziam, né? Gostavam de dar para os pobres parte da farinha e às vezes não cobravam, e nessa má administração, né, eles acabaram se arruinando. Entre outros motivos, mas um dos motivos foi esse, né? Foi a má administração. Eles poderiam sim praticar caridade, claro que sim, claro. Mas não eram bons gestores para poder organizar aquilo ali. Foram 9 filhos, sendo que um morre pequenininho ainda, de meses. A menina Bernadette era menina doente, né? Tinha asma e tinha crise de falta de ar, que vai acompanhar ela quase a vida toda. A aparição ocorre num terreno próximo ali, que ele chamava de Massabielle. Era uma propriedade de um senhor, ele tinha parte do terreno dele, era quase que uma ilha, né, cercada pelo rio Gave, e um canal também do rio. As crianças foram ali para catar lenha. A mãe permitiu que Bernadette fosse, mas com medo, né, porque ela tinha asma, então mandou ela usar a meia, mandou botar um gorro na cabeça, que era o único que a família tinha, né, um gorrozinho para proteger a cabeça. A menina vai com as outras, com a irmã Antoinette e uma amiguinha dela chamada de Balum, chamavam ela de, que não tem tradução, é um apelido do dialeto deles. Ela vai, as 3, acham ali
Acham a lenha ali, onde tinham. E também no outro lado, onde tinha a gruta, onde é a famosa gruta da aparição. A gruta em si, ela alta, tinha um nicho ali, como que quase que feito para isso, para Nossa Senhora aparecer ali mesmo, e alguma vegetação ali bem parca. Para poder alcançar o outro lado, as meninas viram ali ossos e alguma madeira para catar também. Nesse momento, as meninas tiveram a ideia de atravessar o canal, do outro lado, para catar lenha e catar ossos também, que depois elas vendiam. A Tonete atravessa ali, tinha ali, dava água no joelho, mais ou menos, não mais que no joelho. As meninas atravessam ali, curioso que a Tonete levanta o vestido para poder passar na água e a menina a Bernadette chama atenção, baixa a saia. Vejam o teor da castidade, né, da pureza dessas crianças. O que é isso? É família católica, né? Ela atravessa, chega a ver de Bernadette atravessar. Bernadette então pede que as meninas coloquem algumas pedras para que ela possa, pisando nas pedras, conseguir atravessar sem molhar tanto os pés, as pernas. Mas as meninas não estavam nem se importando para ajudar a outra e foram lá catar a lenha e não se importaram com Bernadette. E é nesse momento que ocorre a primeira aparição. Eu vou ler para vocês porque o relato é belíssimo. Esse é o relato de Bernadette. Mal tinha começado a tirar uma meia para atravessar o canal do Rio Gávea, ouvi um rumor de vento, como acontece em dias de tempestade. Voltei-me para o prado, vi que as árvores não se mexiam. Tinha observado, mas sem que aí demorasse a olhar, uma agitação nos ramos e nas silvas ao lado da gruta. Continuei a descalçar-me e meti um pé na água, quando ouvi de novo o mesmo rumor diante de mim. Levantei os olhos e vi um aglomerado de ramos e silvas que se agitavam por debaixo da abertura mais alta da gruta. Enquanto que em redor tudo estava quieto. Atrás destes ramos, na abertura, vi então uma jovem de branco, pouco mais ou menos da minha altura, que me saudou com uma leve inclinação de cabeça. Ao mesmo tempo, afastou um pouco os braços estendidos, abrindo as mãos como a Virgem. Do seu braço direito pendia um rosário. Tive medo, recuei. Quis chamar as duas pequenas, mas não tive coragem. Esfreguei várias vezes os olhos, pois julgava estar a sonhar. Erguendo de novo os olhos, vi que a jovem me sorria graciosamente e parecia convidar a aproximar-me, mas eu ainda estava com medo. No entanto, não era um medo como experimentara outras vezes, pois não me importaria de permanecer ali eternamente. A contemplá-la. Só posso
ao passo que, quando se tem medo, tentamos fugir. Então ocorreu-me rezar ali. Meti a mão no bolso, tirei o meu rosário, que trago habitualmente comigo. Ajoelhei-me e quis fazer o sinal da cruz, mas não pude levar a mão à fronte porque ela me caiu. Entretanto, a jovem colocou-se ao lado e voltou-se para mim. Desta vez, tinha um grande rosário na mão. Persignou-se como se fosse rezar. A minha mão tremia. Tentei de novo fazer o sinal da cruz e desta vez consegui. Depois de fazer, nunca mais tive medo. Desfiei o meu rosário. A jovem fazia correr as contas do seu, mas não mexia os lábios. Enquanto desfiava o rosário, ia olhando sempre que podia. Ela trazia um vestido branco que lhe descia até os pés, dos quais apenas se viu as extremidades. O vestido era fechado à volta do pescoço por uma bainha donde pendia um cordão branco. Um véu branco que lhe cobria a cabeça descia pelos ombros e pelos braços até a extremidade inferior do vestido. Em cada pé trazia uma rosa amarela. O cinto de vestido era azul e pendia até abaixo dos joelhos. O fio do rosário era amarelo, as contas brancas, grossas e muito afastadas uma das outras. A jovem era muito viva, muito nova e estava rodeada de luz. Quando acabei de desfiar o meu rosário, saudou-me sorrindo, recuou para o nicho e desapareceu de repente. Interrogada mais tarde por essas afirmações, a santa deu mais alguns detalhes, alguns mais belos detalhes. A forma do rosto dela era oval, de uma graça incomparável. Os seus olhos eram azuis e a voz era fina. Os cabelos de mal aparecem porque sobre a fronte, debaixo do véu, só são bem visíveis sobre as têmporas, e mergulhada no êxtase, Bernadette não reparou na sua verdadeira cor. O véu cobria o rosto de Nossa Senhora de tal forma que não se via ali, não se conseguia definir a cor dos cabelos dela. A vidente ainda acrescenta que, durante este tempo, a jovem da gruta, na sua primeira aparição, só movia os lábios para sorrir. Bernadette declarou que durante o Pai Nosso e a Ave Maria, ela parece ter escutado sem mover os lábios, mas que, no Glória ao Pai, recitava-os de modo claro. Durante o Pai Nosso e a Ave Maria, ela acompanhava, mas em silêncio. Enquanto que no Glória ao Pai, ela rezava. Glória ao Pai de maneira bem clara. Esse relato da aparição, a história da aparição é, pelo menos a melhor versão que eu conheço. Não sei, pode ter outras, mas a melhor versão que eu conheço é do Francis Trochi, T-R-O-C-H-O, Trochi. Francis Trochi. Sem dúvida uma completa relato das aparições de Lourdes. Muitos milagres. A fonte que a santa ali, Nossa Senhora, manda ela cavar com as mãos, né? E vira uma fonte milagrosa. Milagres, cura de câncer. Há um relato bem curioso, bem registrado, que ficou registrado. É um menino que foi levado pelos pais. O menino nasceu com um paralítico. E não andava. Levado ali na cadeira de roda ali, carregado. Ali os pais lavou as pernas dele com a água e logo depois o menino levantou e andou normalmente. No momento havia ali um médico,
se aproximou e ele, uma pessoa mais instruída, ali mesmo recolheu as assinaturas das testemunhas para registrar o milagre. E depois o milagre ficou registrado em cartório. Todos os que ouviram, assinaram e ficou registrado em cartório. Milagre estupendo. Estupendo. E o milagre maior, que são as conversões. As conversões. Muitos passaram por ali, gente famosa, inclusive o grande pensador Luiz Veillot, que era o chefe da redação do Jornal do Inverno, teve ali também, e grandes nomes. Mais tarde, o município, preocupado com a questão da saúde pública, preocupado com o bem público, achou por de fechar a gruta para ninguém mais ter acesso. Não mudou nada, né? Uma hora eles estão preocupados com a saúde pública, outra hora eles estão preocupados com as questões, com as mudanças climáticas, outra hora eles estão preocupados com o Covid e a democracia, e no final o objetivo é controlar, escravizar o ser humano. Na verdade é essa. Mais tarde, Napoleão III manda revogar o documento e abrir a gruta para qualquer pessoa poder se aproximar. Nossa santa vai ser religiosa, o que é consequência, né? Ela fala, né, como eu li há pouco, que quando se vê a Santíssima Virgem, quer ficar ali eternamente. Que testemunho, hein? E com a graça de Deus, né, veremos a Santíssima Virgem eternamente. E veremos isso que a Santa viu. Santuário muito frequentado. São ao todo em volta de 5 milhões de pessoas passam por ali e compete com os grandes santuários do mundo, como o Círio de Nazaré, Aparecida, Fátima, os grandes santuários do mundo. Também Bom Jesus da Lapa, talvez aqui não se tenha muita notícia, mas é um santuário muito, muito concorrido também. Conheço a região, é realmente muita gente. São em torno de 2 milhões de pessoas por ano. Grande santuário. E ela vai para o convento, viver ali a sua vida de silêncio e oração. O sacerdote, que na época era o seu pároco, o padre Perramale, no começo duvidou, né? Prudentemente, não vejo nada de errado ali que ele fez, prudentemente ele duvidou e finalmente a santa depois, ele manda que a santa vá lá perguntar quem é, pergunte a ela quem ela é. Porque eu não vou fazer uma igreja, pedir para fazer uma igreja, vou fazer uma igreja para não sei que santo é, eu tenho que saber. Pergunte quem ela é. E a santa vai e pergunta a Nossa Senhora 3 vezes, né? E na terceira vez, Nossa Senhora fala, né? Eu sou a Imaculada Conceição. E a menina não sabia nem o que era isso, porque o dogma tinha sido proclamado ali 4 anos antes, né? E ela vai agora levar a mensagem. O padre Perramale vai dizer a ele, vai bater na porta dele, né? E aí ele abre a porta. O que é, menina, que você quer? A menina, eu sou a Imaculada Conceição. O que é isso, menina? Ela que falou. A santa que eu vi lá que falou isso. E o homem de Deus, né, não viu que não precisava mais de provas. Era Nossa Senhora mesmo. Quais são as lições que tiramos de toda essa maravilha, né? A beleza do céu, a visão da Santíssima Virgem, que por aí a gente imagina, né? Se é assim,
a visão da Santíssima Virgem do que é ver a Deus, o que é possuir a Deus. Então vale a pena. Amanhã, quando retomamos os trabalhos, atividades, passaremos por tentações, por trabalhos, por dificuldades, por desafios, mas tudo isso vale a pena. Tudo isso vale a pena. Todo esse esforço pela prática da virtude, por vencer o mundo, o demônio e a carne, se terminar no céu, valeu a pena. E a lição da Santa, que nos dá ali a lição de humildade, ela poderia se achar alguma coisa, ela não se achava nada. Termina a vida dela ali. Nos últimos momentos ela reza: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por mim, pecadora. E beija o crucifixo e encerra a história dela nesse mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.